A paz, irmãos, tudo bem? A paz de Deus. Aqui é o Ralph e vamos começar aí o estudo bíblico online, né? Via Facebook e creio que agora tá todo mundo online aí, né? E vamos dar início. Amém? O estudo bíblico hoje vai ser online e qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem nos comentários, tá? Se tiver bom o áudio, vocês dão um ok aí, a imagem também, tá? E vamos dar início. Vamos fazer um momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe, Pai, esse estudo. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com cada um de nós. O Senhor venha revelar a Tua palavra e venha nos ensinar, Pai, nesse mais um dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos, tudo bem? Eu queria dar um recado antes de nós começarmos, né? Que hoje é uma novidade, né? Nós estamos aqui online, via Facebook, e tudo que é online, nós temos que prestar bastante atenção. Se a gente desviar um minuto da atenção ou do foco, a gente perde todo o raciocínio que está sendo falado. Então, eu peço para vocês, nesse momento, desvincular de tudo mesmo e se sentir que está na igreja mesmo. Nesse momento você tem que prestar atenção, né, em todos os versículos, tudo que vem ser falado, para você conseguir assim conciliar tudo e absorver o estudo, né, como se você estivesse na igreja. Se você por algum momento sair, conversar com algum vizinho, ou apertar a campainha, você ir atender, você acaba perdendo o raciocínio. Então, nesse momento que você se concentre, tá? Nesse estudo online, para que você consiga absorver tudo, tá bom? Aí, qualquer dúvida, você pode estar mandando uma pergunta aí nos comentários, né? Respondendo. Se o áudio estiver ruim, você pode também estar falando aí, tá? E nos ajudando aí a aprimorar aqui a live, tá? Estamos ao vivo. E aí vamos fazer o teste agora aqui com a produção. E aí, produção, tudo ok? Com teste, imagem? Saindo tudo ok? Ok. Maravilha. E só para avisar, né? O estudo bíblico acontece toda quarta-feira às 7h30 na igreja. Aí hoje, né? A direção da igreja pediu para nós fazermos online, né? E a gente vai seguir até a segunda ordem. Aí por enquanto o estudo vai se manter via Facebook, tá? Mas acontece nesse mesmo horário na igreja. E aí você que nunca participou, um dia que puder, tá indo lá na igreja, é bênção, hein? E eu queria mostrar para vocês esses dois livros aqui antes de começar, porque é fundamental nós estamos lendo livros, né? Livros que falam sobre Deus, livros sobre a palavra de Deus em si, né? Vamos dizer que o livro ele acrescenta o nosso vocabulário, ele aumenta o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. Um ato de grande importância, né, para a aprendizagem do ser humano. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Então, quando nós lemos, nós aprimoramos não só, né, o conhecimento em si, mas até a escrita em palavras, até mesmo na hora da leitura da Bíblia, facilita. Então, eu estou lendo esse livro aqui agora, Deuses Falsos, né? E a minha esposa tá lendo esse aqui, O Deus Esquecido. E aí quando eu terminar eu vou ler esse e ela vai ler esse. Se você já tá lendo algum livro aí, manda no comentário um livro aí que você tá lendo, que tá achando bacana, que fala sobre Deus, né? Sobre as coisas de Deus. Tem muito livro aí, irmãos, que eu indico e é fundamental. Hoje em dia a gente está fazendo a leitura. Seja você jovem ou já idoso, não importa. A leitura
exercita, né, a nossa mente e aprimora nosso vocabulário, a nossa escrita e facilita também na hora da leitura da Bíblia, porque hoje nós sabemos que a Bíblia ela tem algumas palavras que hoje em dia não são tão faladas, né? E quando nós lemos bastante livros, nós acabamos ajudando a interpretar melhor a Bíblia, né? E fundamental, a Bíblia sempre será o centro, né? O principal livro que sempre teremos que ler é a Bíblia, tá bom? Então vou estar tirando aqui. E aí, alguém mandou no comentário aí algum livro que tá lendo, que para indicar pra gente também? Pode mandar aí nos comentários aí. Então, vamos seguir aí o estudo bíblico. E hoje, o tema do estudo hoje vai ser interpretando a palavra de Deus. Fazer a interpretação, né? É fundamental hoje, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós temos que interpretar ela e entender o que ela quer dizer, né? E nunca pegar apenas um versículo. Quando nós pegamos apenas um versículo e se baseamos naquilo, às vezes nós estamos fazendo um falso entendimento. Às vezes é normal a gente pegar um versículo, né, na Bíblia que acha bonito e acaba levando aquilo como verdade, mas nós temos que ver o contexto daquele versículo, da onde que ele vem, onde tá, qual o capítulo que ele está, o autor, o que ele quis dizer com esse versículo. Então é primordial nós interpretarmos, tá? E eu vou falar aqui umas chamadas que nós vamos falar hoje. Está aqui, deixa eu pegar aqui. Vou ler aqui um versículo para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar hoje. Na palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Aqui nós vemos, aqui no em Romanos, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você também pode ler para acompanhar e fazer a leitura e até marcar, né? Mas nós vamos ler aqui agora Romanos, capítulo 3, versículo 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então aqui Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé. A fé já nos justifica, não pelas obras da lei, mas pela fé. Agora nós vamos lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vou ler de novo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então aqui nós vemos que parece que está ao contrário, né? Aqui está falando que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas se nós voltarmos lá, em Romanos 3 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você percebe que há uma diferença, né, nas duas palavras aqui, nos dois versículos. E isso nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer. Se realmente há contradição, se realmente o versículo, qual versículo, vamos dizer assim, se algum versículo está errado, então nós vamos interpretar. Isso é mais para frente, por isso você tem que ficar aí online e logo logo nós falaremos sobre esse versículo. E eu quero falar também de outro versículo que está em Mateus, capítulo 12, versículo 1. Também nós vamos falar hoje sobre esse versículo que diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado,
e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Esse versículo aqui, ele é bem falado, e às vezes as pessoas interpretam, poxa, mas então Jesus, ele estava roubando? Porque aqui nos diz, né, que ele passou Jesus pelas searas, né, e em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quer dizer, um terreno ali que não era deles, eles estavam passando, e aí tem uma polêmica, né, porque eles colheram essas espigas e começaram a comer. E além de ser num dia de sábado também. Isso nós também vamos falar daqui a pouco, tá? Então fica online aí e a gente vai interpretar esses versículos e entender o que realmente está certo, o que está errado, como interpretar esses versículos, né? Às vezes muitas pessoas falam coisas que muitas das vezes precisa de uma interpretação, né? E aí a interpretação vai além de ler apenas um versículo. Então fica online aí, daqui a pouco nós vamos falar também sobre esse versículo, sobre Jesus colhendo espigas junto com os seus discípulos, né, num dia de sábado. Então nós vamos entender melhor isso aí. Será que Jesus e os seus discípulos estavam furtando, dando um mau testemunho? Meu Deus, hein? Mas fica online aí que nós vamos entender melhor. E agora nós vamos vamos adentrar agora numa questão que nós já falamos no estudo bíblico em umas aulas atrás aí. O pessoal gostou bastante, que está em Atos capítulo 17. Vamos achar aqui Atos capítulo 17. Hoje o tema é interpretando a palavra de Deus. Fazer a interpretação, que é fundamental, e nós temos que estar atento, né, sobre isso, interpretar. E você que está online aí, dá um ok aí. Se o som estiver ok também, você pode dar um ok. Se estiver ruim, você pode falar, tá bom? É a primeira vez que nós estamos fazendo online, então a experiência aqui é nova, né? Atos capítulo 17, versículo 23. Vamos ler aqui um versículo que é bastante polêmico hoje em dia. Nós falamos aqui em umas aulas atrás, no estudo, o pessoal gostou bastante, né, dessa aula, e eu creio que aproveitar o momento aí que estamos online, também compartilhar isso com os demais, né? Então vamos começar aqui revendo, né, essa parte da interpretação da Bíblia, que diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então aqui nós vemos um versículo bastante polêmico, que é o 24, né? Que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então esse versículo aqui, não sei se você já viu, mas muitas pessoas pegam apenas esse versículo e fazem opiniões em cima desse versículo, e infelizmente a gente vê casos aí que e faz uma interpretação errada, porque apenas leu esse trecho. E muitas pessoas, infelizmente, acham que aqui está condenando a igreja. Acham que está falando, se Deus não habita, então por que eu vou na igreja? E faz uma interpretação totalmente errada da palavra de Deus, que aqui não quer dizer isso. Aqui está um contexto.
um momento que foi falado esse versículo, Paulo está falando, está pregando em Atenas. Aqui, se você dá uma olhada, Paulo em Atenas e os seus discursos, né, no Areópago. Então aqui ele está discursando para o povo de Atenas. É um momento que ele foi enviado por Deus para trazer uma palavra. E nesse momento teve esse versículo polêmico aqui, que até hoje o pessoal faz uma interpretação dele, mas uns interpretam corretamente, né, quando se baseia realmente no contexto, né, que ele falou isso. E muitos, infelizmente, lêem apenas isso e tomam opiniões e às vezes interpretações erradas. Então nós vamos falar sobre isso, né? Ele foi aqui, Paulo, ele está pregando e ele está anunciando a palavra que era um povo que cultuava ao Senhor. Então aqui nós vemos aqui desde o início, os que acompanhavam Paulo levaram em Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se incomodava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então aqui ele foi combater questões que precisavam ser resolvidas. Deus enviou Paulo aqui em Atenas para exortar mesmo e para orientar o povo. E realmente, quem era o Deus? Quem é o Deus que realmente eles achavam que conheciam? Aqui no 23, nós vemos que ele falou: porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Que interessante que Paulo viu um altar, vamos dizer assim, um templo, e estava escrito ao Deus desconhecido. Aí ele diz: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aqui Paulo está dizendo: eu vim anunciar esse Deus que vocês não conhecem. E Deus enviou para essa missão. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Por que Paulo diz isso? Porque nesse momento, o povo de Atenas, lá quando Paulo chegou na cidade de Atenas, ele deparou com bastante santuários, né? Templos, e o pessoal ia congregar nas igrejas, né? Infelizmente, tinham vários deuses, assim, que eles idolatravam, mas acima de tudo tinha uma questão: o povo ele estava se corrompendo e ia na igreja, muitos ali no momento de reverência às vezes faziam até sinais para Deus, né, dentro dos templos, mas quando saíam já esqueciam de Deus. O pessoal começavam a se prostituir, a falar palavrão, a roubar, a mentir. Então era isso que Paulo estava combatendo, porque o povo em si estava indo para a igreja e ali adoravam vários deuses, às vezes de uma forma que não estava agradando a Deus. Então Paulo estava exortando esse momento. E o pessoal, quando saía da igreja, eles achavam que Deus ficava lá dentro. Era isso que é a mensagem principal. O pessoal, o povo, né, em si, de Atenas aqui, grande parte, né, dos lugares, eles saíam da igreja, vamos dizer assim, fechava a igreja, falava: pronto, Deus ficou lá dentro, né? Eles achavam que Deus morava lá dentro da igreja. Aí quando saía, o pessoal começava a se prostituir, começavam a fazer iniquidades, né, fazer coisas erradas. Por quê? Eles achavam que Deus não estava mais ali naquele momento, na rua. Ele virava a esquina, eles já começavam a fazer as coisas erradas. E Paulo está dizendo isso: ei, vocês estão achando que Deus está habitando lá dentro da igreja e ficou lá dentro? Ainda que eles tivessem a boa intenção de cultuar, ainda assim, infelizmente, cultuavam a outros deuses também. Então, assim, tinha bastante coisa errada nesse momento. E ele falou: ei, o Deus que vocês estão achando que conhece, esse Deus, ele está em todo lugar. Deus, ele não está morando apenas lá dentro da igreja. Vocês acham que Deus ficou lá dentro
né, dentro das quatro paredes, mas não, Deus ele habita nos céus. É isso que ele estava querendo transmitir aqui. Quando Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então ele dizendo, o Senhor está tá no céu, o trono de Deus é lá no céu, é sobre toda a terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não está aqui dizendo, a igreja não serve para nada, todas as igrejas estão totalmente erradas, não tem mais esse valor. Não é isso. Ele está dizendo que o nosso Deus, ele é um Deus que ele está sobre todo lugar. Tem um versículo que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, em todo lugar o Senhor está presente. Mas aqui o pessoal fazia uma análise errada do Deus. Até dizer, o Deus desconhecido. Além de eles estarem fazendo coisas erradas, eles achavam que Deus ficava dentro da igreja, lá trancado. Mas não era isso. E esse versículo nós vamos entender também quando nós lemos agora um pouco mais para trás em Estevão, né? Que a gente vai ver a mesma coisa que Estevão pregou. Versículo 7. Voltar um pouquinho aqui, ó. Versículo 7. Aqui é Estevão. Aqui já é Estevão que foi enviado por Deus por uma missão de estar falando para o povo, né? E no versículo 48, Estevão também diz a mesma coisa aqui para o povo de Israel. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, aqui nós vemos o mesmo versículo, Estevão falando, pregando também aqui para o povo e trazendo a mesma mensagem, dizendo que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, é um Deus que está em todo lugar. Então aqui Estevão também ele estava pregando para esse povo que não estavam conhecendo verdadeiramente quem era o nosso Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso, né? É esse que vive sobre toda a terra. E aqui mais na frente nós vamos começar a entender melhor o que esses versículos queriam dizer. Porque esses dois versículos, tanto esse que Estevão falou, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, e a mesma mensagem que Paulo está dizendo lá em Atenas, esses dois versículos estão baseados em fundamentos bíblicos, que no versículo 49 nós vamos começar a entender o desfecho disso, que diz, o céu é o meu trono. Aqui é uma palavra do profeta Isaías, né, que diz, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Estrado quer dizer descanso. Se você quiser anotar aí, essa palavra aqui, estrado, quer dizer descanso. Descanso dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então aqui Deus está falando. Que casa nós podemos edificar para que Deus more lá dentro, fique lá dentro preso? Não tem nenhuma, porque aqui está dizendo que o trono, o céu é o meu trono e a terra é o descanso dos meus pés. Então aqui está dizendo a grandiosidade de Deus. Aqui Estevão e Paulo eles estão trazendo uma mensagem falando que o nosso Deus é um Deus que o trono dele é no céu, é sobre toda a terra. E quando nós vemos Estevão pregando, ele está anunciando um momento aqui que ele está exortando o povo. Amém? Vocês estão entendendo aí? Aqui, no capítulo 7 inteiro, nos fala a grandiosidade que Estevão está falando de Deus. Se você ler aí, depois quando acabar a aula, se puder ler o capítulo 7 inteiro de Atos, você vai entender o que Estevão estava pregando e o que estava querendo dizer com o Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui começa o discurso e a fala, e Estevão fala de José do Egito, a grandeza que foi, né? José do Egito ali sendo preso na cova, sendo como escravo,
depois foi preso. E tudo isso, Deus estava agindo no meio de José, né? Você vê, em todo lugar estava acontecendo ali a grandiosidade de Deus. Sobre todo lugar que José estava, acontecia o operar de Deus. Então aqui relata também sobre José, relata também sobre Abraão, quando Deus fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e eu te mostrarei. Então mostrando a grandiosidade, né, de que Deus pode fazer no meio, sobre toda a terra, né? Não apenas, né, dentro vamos dizer assim, de quatro paredes, porque o pessoal muitos estava focado somente lá dentro da igreja. Às vezes muitos cultuavam, faziam as coisas, mas quando saía, achava que Deus já não habitava mais na rua, no trabalho, onde quer que esteja, né, em casa, né? Então aqui Estevão está pregando isso. Aí também fala aqui sobre Moisés, né? Estevão relata sobre Moisés, quando Moisés sobe no monte e o Senhor fala para ele: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque onde você está é terra santa. Quer dizer, é um momento ali que como se fosse uma igreja, um momento que Deus está operando. Então, não era dentro da igreja, era fora também, entendeu? Era isso que ele está dizendo aqui, a grandiosidade de Deus, aonde nós estamos, não importa, se é em casa, se é no trabalho, se é na rua. Se nós estivermos focados em Deus, qualquer lugar, Deus pode operar maravilhas, a gente pode entoar louvores ao Senhor em todo lugar, 24 horas por dia. E é isso que Estevão está pregando aqui e anunciando, e falando isso, abrindo os olhos espirituais do povo, né? Mas na frente, né, ele fala também do versículo 49, que é o céu é o meu trono. E vamos ler agora sobre esses dois versículos aqui polêmicos. Estevão e Paulo, né, falou referente ao livro de Isaías. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 66. Capítulo 66 de Isaías. Então, aqui o profeta Isaías falou isso, né? Profetizou. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o cabelo, que diz, o descanso dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu repouso, do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então aqui foi retirado, né? Foi baseado também sobre esta profecia de Isaías, esse momento aqui que Isaías diz da grandeza de Deus. Então, quando nós lemos lá, né, nós voltamos lá em Atos dos Apóstolos. Volta lá um pouquinho. Capítulo 7. Capítulo 7. E a gente lê esse versículo, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está dizendo isso, que o céu é o trono. O céu e toda a terra ele habita. O que ele está dizendo aqui nesse versículo é falando que o Senhor ele não vai ficar preso dentro de quatro paredes, vamos dizer assim. Mas ele não está dizendo e falando aqui que a igreja não é importante, que a igreja nós não precisamos mais ir, porque o versículo que fala que Deus não habita. Uma coisa é habitar, uma coisa é Deus manifestar e operar. Deus ele continua operando na igreja, ele continua fazendo os seus milagres normalmente, como sempre a palavra assim diz. Nós temos vários versículos aqui que falam da importância da igreja, o importante de nós estarmos indo na igreja, congregar, a importância de nós estarmos ouvindo o pastor,
a importância de nós aceitarmos Jesus como único suficiente Salvador. Então, assim, em nenhum momento esse versículo está falando que a igreja não tem importância. Muito pelo contrário, está dizendo que é muito importante sim, e dizendo que Deus está lá e em todo lugar. Então, aqui eles estão combatendo o momento que o povo estava desviando da vontade de Deus. Tanto aqui em Atos, como lá em Atenas, onde Paulo pregou essa mesma mensagem, era um momento de exortação, que Deus levantou esses dois homens de Deus para trazer um momento do povo entender que o Deus que eles achavam que conheciam era um Deus criador dos céus e da terra. E aonde eles estavam, ali Deus estava presente. Então, o que era essa palavra? Era para o pessoal acordar. Se, por exemplo, eles achavam que Deus estava dentro da igreja somente, era para eles mudar esse momento de raciocínio. Porque a partir do momento que eles saíam da igreja, eles começavam a se corromper. Eles começavam novamente a fazer a iniquidade. E é isso que Deus estava combatendo. Era para eles manterem essa grandeza de Deus sobre onde eles estavam. Seja em casa, seja no trabalho. Era isso que esse versículo queria dizer. Então, quando nós interpretamos, nós vemos lá em Isaías 66, nós entendemos o que quer dizer esse versículo, né? Ele quer dizer da importância de nós entendermos que aonde nós estamos, Deus está presente. Deus ele se faz presente. Tem o versículo na Bíblia que diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali ele estará, Deus estará agindo e operando. Então, nós vemos que esse versículo vai muito além, se nós interpretarmos melhor, né? E entendemos melhor o que está querendo dizer. Nós vamos ver aqui. Hein? Uma pergunta da nossa irmã Maite. Irmão Ralph, poderia explicar melhor a comparação da igreja em nós, templo e nós? Tá, nós vamos entender agora, seguindo adiante, porque nós vamos entender agora em Reis, quando o rei Salomão vai edificar aqui um altar, um lugar ao Senhor, e ali Salomão ele vai falar algo a respeito que nós vamos entender esse versículo também. Aqui mesmo, no 45, deixa eu ver aqui, no 7, é isso mesmo, ó. Qual nossos pais recebendo também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Aí Davi, ó, dizendo que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Reis é difícil, tem hora que eu demoro para achar o livro de Reis. Primeiro a Reis, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui é Salomão que está edificando, né? O templo de Salomão. Mas aqui você vê que esse versículo se encaixa lá em o que Estevão pregou e Paulo, dizendo dessa grandeza. Então vou ler de novo para vocês entenderem. Aqui é Salomão falando. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão edificou uma casa ao Senhor, o templo de Salomão, mas ele sabia da grandeza de Deus. Ele falou, Deus, como o Senhor poderia morar aqui dentro? Né? A grandeza do Senhor que criou o céu e a terra. E aí ao 28, volte-te, pois para a oração de teu servo e para a sua súplica,
o Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o teu povo, Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da sua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. Você viu como se encaixa? Quando nós lemos aqui esse trecho, lá de Reis, né? E falando do Templo de Salomão, você vê que concilia o que está falando lá em Atos. Aqui você vê que Salomão entendeu o Deus que ele serve, a grandiosidade de Deus. Salomão entendia quem era Deus. Deus era esse, ó. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, dizendo sobre a igreja ali que estava sendo edificada. Salomão estava pedindo misericórdia, né? Graça, que o Senhor esteja com os olhos abertos sobre a casa do Senhor ali que estava sendo edificada. Sobre este lugar, ó, no qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, a igreja estava sendo levantada aqui nesse momento, né? Um local de adoração e para o Senhor, né? Para o povo de Israel está se achegando ao Senhor, mas você vê a humildade de Salomão reconhecendo a grandeza de Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não poderia estar morando e morar aqui dentro, né? Dentro de 4 paredes, mas eu te peço que os teus olhos estejam sobre esta igreja, que o Senhor ouça a oração do teu povo, a súplica, né? Aí diz: também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. Então aqui ela está conciliando certinho com o versículo de lá de Atos, Estevão e Paulo, onde Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está dizendo: também ouve tu no lugar da tua habitação, que é nos céus. A habitação de Deus é nos céus. Ouve também e perdoa. Então você vê aqui o momento que concilia a palavra. Por isso que o tema hoje é interpretando a palavra de Deus. Nós temos que interpretar. Muitas das vezes nós temos que entender de onde que vem tal versículo, por que o autor falou daquela forma, daquele momento, por que Estevão falou desse jeito, por que Paulo falou desse jeito, né? Às vezes é um versículo que traz uma certa polêmica, mas até nós começarmos a interpretar e a ler e a conciliar a palavra, porque a palavra de Deus ela nunca deixa dúvida e nunca deixa confusão. Deus é um Deus de paz, né? Que traz paz e nunca confusão. Basta nós meditarmos, nós buscarmos e olharmos o que realmente tal versículo queria dizer, o que o profeta queria dizer naquele momento. Mas não sei se você já viu, eu já vi pessoas pegando apenas aquele versículo e fazendo como base, falando: eu não vou para a igreja não, porque Deus não habita lá. Mas é uma falsa interpretação. Não preciso ir não. Eu vi um versículo esses dias aí que diz que Deus não manifesta dentro de 4 paredes, mas pelo contrário, ele se manifesta assim, ele opera assim as suas maravilhas, mas está dizendo que o céu é o trono dele, ele está em todo lugar. E é isso que Paulo e Estevão estavam combatendo ali. Vamos ler a respeito de congregar, sobre a importância da igreja, né? Em Hebreus, capítulo 10. Se você puder estar anotando também, aí eu esqueci de avisar para vocês que é importante estar anotando esses versículos, para depois uma dúvida que surgir, você possa estar olhando esses versículos e entendendo. Tudo bem? Tá certo o sonho? Tá. Vamos lá, em Hebreus está lá atrás. Carta aos Hebreus. Cartas aos Hebreus, capítulo 10.
versículo 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, que desprezando, essa palavra quer dizer desprezando, não desprezando uns aos outros. Por exemplo, essa pessoa que não vai, hoje eu não vou para a igreja não quero ir lá falar com os irmãos, não quero lá, esse negócio de comunhão aí, para mim não serve. Então aqui diz, não desprezando uns aos outros, esteja em comunhão, que é na igreja. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quer dizer, aquele dia é o dia da volta de Jesus. Então o versículo diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes desprezando uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a vontade de Deus é que nós estejamos congregando, sim, em união na casa de Deus, né? Estando em comunhão até a volta de Jesus. Até que Jesus volte e venha buscar a tua igreja. Né? Venha buscar a tua igreja. Então, nós fazendo essa interpretação, você vê que às vezes nós temos que ir lá no capítulo tal, às vezes tem que ler o capítulo inteiro para entender apenas um versículo. Então, quando nós fazemos essa interpretação, nós temos uma visão totalmente diferente, né? Às vezes você lê um versículo que traz um impacto, falou, nossa, mas como assim? Mas quando nós começamos a entender, a aprofundar, é só um recado, uma forma que Deus disse no momento para exortar o povo daquela época, daquele momento, daquele versículo. Muitas das vezes vai ter versículo na Bíblia que era apenas para aquele momento, para aquele povo, né? E então nós temos que entender. Amém? Que hora que é? 8h23. 23. Vamos lá. A gente vai agora seguir para Romanos. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Pode mandar mensagem, tá? A gente entendeu aqui a interpretação desse versículo polêmico. Vamos lá em Romanos. Em Romanos, nós temos que entender agora aquilo que foi falado lá no começo, né? Que é mais uma interpretação que nós temos que averiguar aqui agora na palavra de Deus e nós vamos entender perfeitamente, tá? Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, aqui, o que está dizendo aqui esse versículo? Está dizendo que o homem é justificado apenas pela fé. Apenas a fé justifica o homem perante a Deus. E essas leis aqui, o que acontece? Essas leis são leis, vamos dizer, aquelas leis que fazem as pessoas a buscar o seu alto mérito, vamos dizer assim. Não, eu vou fazer um sacrifício, uma obra aqui para me justificar. Romanos está dizendo assim que as pessoas praticassem as leis seriam merecedoras. Vamos dizer assim, as pessoas achavam que se você seguisse as leis, né, elas seriam merecedoras, dignas de méritos perante a Deus. Por exemplo, o homem injusto ia virar justo. Cristo deixou claro que o que nos justifica é a fé nele. Quem crê nele está nele e ele está na pessoa. É isso que quer dizer. Se você crê em Jesus, Jesus está em você, está na pessoa. Porque você crê, você tem fé. Aí o que acontece? Mas a fé ela não está sozinha. Ela traz um time. Quando você tem fé, realmente a fé está em você, aí acontecem as obras da fé. Aí que nós vamos entender agora no outro versículo. Aqui está dizendo que a fé justifica o homem. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. As obras da lei, então, são essas. São obras que trazem mérito para a pessoa.
A pessoa precisa fazer um sacrifício, algo assim que ela acha que está fazendo para ganhar ponto com Deus, sabe? E vamos entender aqui agora em Tiago. Em Tiago, aí diz a palavra também, e a gente, às vezes, não interpretar, acha que algo está errado. Mas não. Vamos lá. Tiago 2, né? E capítulo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Já está falando, vamos dizer, parece que está falando o contrário. E não somente pela fé. Então a gente vê que há uma certa diferença. Mas se nós vemos melhor, olha o que diz. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela tem fé, automaticamente ela traz obras. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que se a pessoa falar, eu tenho fé sim, eu tenho fé, mas se não tem obras, aí a pessoa não tem fé. Porque automaticamente quando a pessoa tem fé, acontece as obras, mas as obras da fé, não a obra da lei. A obra da lei é diferente. A obra da lei é aquela que traz o alto mérito, vamos dizer assim. Tinha um exemplo, a obra da fé, por exemplo, lá no Éden, quando o diabo falou para Eva, ei, come desse fruto que você vai ficar igual a Deus, você vai ser igual a Deus. Então assim você vê que é algo que a pessoa ia fazer, uma obra, para se engrandecer, se justificar, né? Ela fazendo algo errado ali, mas para se justificar. Então é a obra da fé. Agora a obra da fé, que vem da fé, é diferente. É diferente. Quando nós vemos aqui em Tiago, não me diga que você tem fé se a sua fé encerra no seu coração. Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho fé, mas não tem as obras, então ela não tem fé, porque automaticamente ela tem que ter as obras da fé. Apenas declarar que tem fé, mas não vive, a fé sem obras é morta. Né? Assim a palavra nos diz, né? Que a fé sem obras é morta. Fé é igual uma semente. Vamos dizer assim. Quando você tem fé, é como se você estivesse plantando uma semente. E automaticamente ela vai germinar. Se não germinar, é porque não plantou. Então o que está dizendo aqui? Diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tendo as obras da fé. Automaticamente quando você tem fé, é como se você tivesse uma semente. E essa semente ela vai germinar, trazendo as obras. A fé. As obras são a existência que você tem fé interior, né? Reflete as exteriores. Então, Tiago está falando das obras da fé aqui. Tiago está falando das obras da fé. E Paulo, quando diz que somos justificados pela fé e não pelas obras, da lei, as obras da lei. Então, há uma diferença. Obras da lei, que está falando lá, né? Da lei. Só para vocês entenderem aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Obras da lei. E aqui está dizendo, não somente, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tá travado aí, irmãos? Tudo ok aí? Tá ok aí, online aí? Travou alguma coisa? Tá tudo bem? Dá um ok aí, vocês. Manda um joinha aí, se estiver ok. Estamos concluindo já. Tá falando ainda.
Alô, irmãos, estão de volta aí? Eu acho que deu um probleminha aqui na rede aqui. Dá um ok aí se estão... Escreve a mim aí se estão escutando. Já estou concluindo, tá? Opa, voltou. Acho que voltou. Beleza, então vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre a fé, né? A fé é justificar a proposta do diabo. E aí entra essa diferença. Já a obra da fé são as que têm origem em que Deus já falou para o homem. Por exemplo, lá em Gênesis 6, diz, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, Deus transforma. Voltou, pessoal? Agora eu coloquei no 4G aqui. Acho que agora vai. Alô, pessoal? Estão online aí? Já estou concluindo, tá? Alô, pessoal? Agora acho que voltou. Vamos estar concluindo aqui em Mateus, né? Que nós falamos lá sobre Jesus colhendo. Está em Mateus capítulo 12. É outro momento que nós vamos interpretar a palavra de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 12, a palavra de Deus nos diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vamos seguir aqui até o 8, diz: os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Jesus falando. Quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido da lei que os sábados, os sacerdotes no templo, violaram o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não ordenaríeis os inocentes. Perdão, e não condenareis, né, os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então aqui nós vemos um momento em que Jesus estava com seus discípulos, né, estavam andando, e no momento ali tinha uma seara e era num dia de sábado, e os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Aí aqui nós temos dois momentos que para muitas pessoas veem, vamos dizer assim, Jesus então estava colhendo espigas num lugar que não era dele. Algumas pessoas interpretam como Jesus estava roubando junto com os discípulos, estava dando um mau testemunho. E ali os fariseus disseram, e no sábado ainda, porque não podia estar colhendo no sábado, era sábado, e mesmo se fosse dia de colheita, não poderia estar colhendo. Era como eles interpretavam a lei, né? Como se fosse algo errado, né? Jesus ele colher no dia de sábado, mesmo sendo dia de colheita, as espigas estavam
boas para fazer para colher, né? Vamos dizer assim. E agora vamos entender o verdadeiro sentido do sábado e se realmente aqui Jesus fez alguma infração em ter colhido essas espigas num terreno que não era deles. Aí nós temos que ir lá em Deuteronômio, capítulo 23. Aí nós vamos aqui entender por que Jesus colheu. Aí nós vamos interpretar. Por quê? Nós temos que, às vezes, ir longe na palavra aqui para entender todo um contexto. Que está em capítulo 23, versículo 25. Olha o que diz. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Então aqui era um acordo que eles tinham na época. A pessoa podia sim colher, ela podia colher com as mãos, mas o que não podia era arrancar com foice. Vamos dizer assim, agora eu vou fazer uma colheita aqui grande, pegar uma carroça e encher a carroça de milho com foice e tudo, né? Fazer uma limpa. Aí era contra a lei, vamos dizer assim, isso era um roubo. Mas aqui não, Jesus ele não fez nenhum roubo. Olha o que diz, quando entrares, era um acordo que eles tinham. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, com a tua mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Então, nós interpretamos aqui que Jesus ele não fez nenhuma infração referente a colher em outro terreno. Ele colheu com as mãos para saciar a fome ali dos seus discípulos, e assim ele autorizou, né? E os discípulos também estavam cientes disso. Então, em nenhum momento Jesus fez furto ou fez uma infração aqui. Então, nós temos uma interpretação aqui da palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas, Jesus ele invadia mesmo. Jesus ele entrava e roubava mesmo. Mas não é a interpretação errada. Jesus em nenhum momento ele roubou ou fez uma infração. A lei permitia esse acordo que tinha. A pessoa podia colher com as mãos. E assim foi feito aqui nesse momento. Né? E aqui o pessoal julgou também agora por ser sábado, porque não podia ter feito isso no sábado, mas aí Jesus ele rebate, né? Ele diz, os fariseus vendo isto disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Aí Jesus diz, e porém ele disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele, os que com ele estavam, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com eles estavam, mas só os sacerdotes que podiam, né? Ali Jesus ele lembrou do momento que Davi comeu os pães da proposição, que na verdade ele não podia, vamos dizer assim, a lei, o povo interpretava a lei de uma forma. E aqui, pela lei, eles entendiam que não podia, mas Davi comeu. Era um pão que era separado para os sacerdotes apenas. Só que quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 34, 21, nós vemos o verdadeiro sentido do sábado, que deveria ser guardado mesmo em tempo de colheita. E eles estavam em tempo de colheita, vamos dizer assim, né? E o verdadeiro sentido do sábado, no caso de Êxodo 20, o verdadeiro sentido do sábado era lembrar. Lembrar o quê? Do tempo que eles eram escravos, que eles não eram libertos, mas foram libertos. E agora, eles não eram mais escravos, mas era para ser um dia de descanso, de prazer, vamos dizer assim, de lembrança. E eles faziam uma interpretação errada do dia do sábado, né? Que aí nós temos que ter um estudo melhor sobre isso mais na frente, num dia específico para isso, né? E Davi comeu o pão da proposição que era consagrado. O templo, por quê? O templo estava ali para que o homem fosse agradado por Deus e que o homem agradasse a Deus, né, no caso.
Era coisa assim para fazer o bem. E não era razoável que o povo morresse de fome, porque o pão era apenas para o sacerdote. Então, por isso que Davi ali comeu, porque não era errado. Era um momento ali que ele saciou a fome, né? E não era, Deus não queria sacrifício. Vou morrer de fome, não posso. Mas Davi comeu, porque ele saciou a fome nesse momento. Então Davi, ele não se baseou em o que a lei disse, mas em que a lei queria dizer, né? O sentido, que era preservar a vida. A lei era preservar a vida do povo, preservar mesmo. Então por isso que ele comeu ali esse pão. Nesse momento Jesus ainda relata aqui, né? O que Deus queria com o sábado, nós vemos lá em Oséias. Aí eu preciso ler com os irmãos. Em Oséias. E aí para finalizar mesmo. Oséias. Eita, pior que Oséias é difícil. E achei. Achei que era difícil de achar. Oséias 6, capítulo 6. Olha o que Deus queria com o sábado. Na verdade, o verdadeiro sentido do sábado era, está em Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o reconhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Então, a misericórdia que Deus queria aqui nesse momento não era o sacrifício em si, mas a misericórdia. Era isso que Deus estava buscando. E agora, para finalizar de vez, em Colossenses capítulo 2. Versículo 16 e 17 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Jesus estava falando, interpretando esse momento, né? Que ele colheu no sábado, podia estar colhendo naquele momento com as mãos. E por que ele fez isso no sábado? Porque ele é o Senhor do sábado. Ele quer dizer que o que agrada a ele não é o sacrifício, mas é a misericórdia. Então aí diz aqui para concluir: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então tudo isso que foi sábado do Velho Testamento era a sombra que ainda viria, que era o corpo de Cristo. Então nós vemos a grandeza de Jesus aqui, de Deus, e quando nós interpretamos a palavra de Deus, aí nós entendemos melhor o que quer dizer mesmo, o contexto. Entendeu, irmãos? Então é isso aí. A gente também tinha começado um pouco tarde, né? Já são 8h48. Trazemos uns minutinhos, até porque a live caiu um pouco, né? Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima, tá? Deus abençoe todo mundo. E que essa aula tenha edificado a vida de vocês aí, tá? Aí, se saiu legal aí, vocês dão um ok. Precisa melhorar alguma coisa aí, vocês falam também, tá bom? E até a próxima. Deus abençoe. Tchau.